Alô, meus irmãos, alô, minhas irmãs, queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos. Vamos rezar meditando mais uma vez a palavra de Deus neste domingo, o 30º domingo do tempo comum. Nós lemos o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Neste domingo também que nós celebramos o Dia das Missões. A igreja inteira é convidada a rezar pelas missões, a refletir também a respeito dela própria, porque a igreja é a missionária do Senhor. Falar de missão é falar da igreja, a igreja que tem por missão anunciar Jesus Cristo. Ele é a missão. Jesus Cristo é a própria missão. E a nossa tarefa como igreja é anunciar Jesus Cristo. Como batizados, nós recebemos de Deus a tarefa. Ungidos pelo Espírito Santo, somos impulsionados a testemunhar Jesus com a nossa vida e com a nossa palavra, seja em terras distantes, seja em nosso próprio lar, seja nas nossas circunstâncias de trabalho, de escola, no dia a dia. Onde a gente estiver, nós devemos estar sempre em perspectiva de missão. Nós somos os missionários. O evangelho de hoje, ou deste domingo, é o relato da cura do cego de Jericó e é o último milagre de Jesus no evangelho de Marcos. Daí a pouco, Jesus, logo depois dessa cena, Jesus entrará em Jerusalém, entrará em conflito com as autoridades, num debate com as autoridades religiosas daquele tempo em Jerusalém, e essas autoridades levarão Jesus à cruz. Seguir Jesus pelo caminho é seguir Jesus no caminho que leva a Jerusalém, que leva à cruz. Foram então a Jericó, nos diz o evangelista, Jesus e seus discípulos. E quando Jesus estava saindo da cidade com os seus discípulos e uma grande multidão, um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Então chamaram o cego, dizendo: coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora e com um pulo foi até Jesus. Este lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabune, que quer dizer mestre ou meu mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, tua fé te salvou. E imediatamente ele começou a ver e foi seguindo Jesus pelo caminho. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amigo, minha amiga, esse trecho do evangelho que acabamos de ouvir se insere numa seção maior que começa exatamente no capítulo 8 do evangelho de Marcos, versículo 22 até o versículo 26. Ali, Jesus curou o cego de Betsaida, no início do caminho, numa perspectiva geográfica, lá no norte de Israel, descendo da Galileia, fazendo um caminho até Jerusalém. No início do caminho, Jesus curou um cego. Num ritual complicadíssimo, Jesus impôs-lhe as mãos, passou-lhe saliva no olho ou nos olhos, e o sujeito não conseguia enxergar. Via pessoas andando como se fossem árvores andando. Jesus impõe de novo as mãos e aí sim ele começa a enxergar. Aquele primeiro cego, que não tem nome, é apenas dito aqui que é o cego de Betsaida, passou por um processo complicado para voltar a enxergar, para recuperar a visão.
representa a cegueira dos discípulos no início do caminho. Nós vamos vendo ao longo desse caminho, do capítulo 8, 9 e até aqui no final, do capítulo 10, que os discípulos são como que cegos. Não se trata de apenas da cegueira física, mas da cegueira espiritual, que não consegue entender quem é Jesus e nem entender qual é o projeto de Jesus. Não conseguem entender Jesus. Estão num caminho de formação, de aprendizagem, um caminho de abertura dos olhos, de abertura da visão, representados por este primeiro cego que é curado aqui. Custa a enxergar. Ele representa a cegueira espiritual dos discípulos, que vão passando por todo um caminho de conversão, de abertura da visão do coração para enxergar e para entender de fato quem é a pessoa de Jesus e qual é o seu projeto. Veja que a cura deste cego, o de Jericó, ele tem nome. É Bartimeu, filho de Timeu, que está ali na beirada do caminho. Quando escuta dizer que Jesus Nazareno está passando por ali, pela beira do caminho. Qual caminho? O caminho que leva a Jerusalém, o caminho que leva à cruz. E de fato, no capítulo seguinte, logo no capítulo seguinte, no versículo 1 do capítulo seguinte, Marcos 11, 1, Jesus entra em Jerusalém. E como que esse evangelho de hoje se encerrou? Que depois de recuperada a visão, Bartimeu segue Jesus pelo caminho. Repete novamente a palavra, caminho. Colocou-se atrás de Jesus e seguia Jesus pelo caminho. É o modelo do discípulo que enxergou, que entendeu de fato a palavra de Jesus, que enxergou de fato quem Jesus é e seguia pelo caminho, e seguia na verdade, como discípulo, seguia Jesus que vai à cruz. Certamente foi também com Jesus à cruz. Este cego tem nome, é Bartimeu. Cego, filho de Timeu, que estava à beira do caminho. E Jesus o chamou. Ele começou a gritar: Jesus Nazareno, ou melhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele, sabendo que Jesus Nazareno estava passando por aquele caminho, e ele sentado ali à beira do caminho, como que excluído, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Começaram a repreendê-lo para que ele se calasse, mas ele gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Um primeiro detalhe aqui, ou mais um detalhe, é a única vez no Evangelho de Marcos que Jesus é chamado de filho de Davi. Isto é, de Messias. O Messias seria descendente de Davi? Jesus, filho de Davi, Jesus da descendência de Davi, Jesus Messias, tem compaixão de mim. Olha, antes mesmo de ser curado, já tem fé que Jesus é o Messias. Antes mesmo de voltar à visão, já tem fé, já reconhece que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o Messias. Coisa que os discípulos anteriormente estavam com uma dificuldade enorme de entender, de captar e de perceber que Jesus de fato era o Messias e o Messias servo. Deu um salto quando Jesus o chamou. Jesus o chamou. É a vocação, é o chamado ao discipulado. Lembra também o chamado dos primeiros discípulos lá no início do Evangelho, no capítulo 1. Quando Jesus chamou os discípulos, eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Aqui, o cego deu um pulo, jogou o seu manto para longe. Aquele manto servia de cama, de mesa e de teto. Deixou tudo que tinha. O seu teto, a sua mesa, quando tinha algo para comer, era o seu cobertor. Ali ele se abrigava. Deixou tudo e foi até Jesus. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, meu mestre.
é a palavra do discípulo ao seu professor, ao seu mestre. Chama Jesus de mestre. É seu Messias, é o mestre reconhecido, contemplado como o Messias, meu mestre, que eu veja. E Jesus apenas diz: vai, tua fé te salvou. Não mais aquele rito complicado lá da cura do cego de Betsaida, do capítulo 8, no início do caminho, mas uma simples palavra de Jesus e ele voltou a enxergar, ele recuperou a visão, ele viu quem era Jesus, ele foi salvo. Vai, a tua fé te salvou. A fé que salva, a fé que cura. E não cura e não salva simplesmente para este mundo, mas salva para a vida eterna. Ele foi curado e pôs-se imediatamente a seguir Jesus pelo caminho. Ele começou a ver imediatamente, sem dificuldade, viu logo e pôs-se a seguir Jesus. Seguiu Jesus, sem dificuldade nenhuma. Veja a diferença então da cura deste cego de Jericó, Bartimeu, filho de Timeu, e daquele cego de Betsaida. Este tem nome, está à beira do caminho, querem calá-lo, querem que ele fique quieto, ele não fica, ele começa a gritar, a expressar a sua fé: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vai até Jesus, joga tudo que tem para longe, para fora, joga fora, pede Jesus socorro, compaixão, a visão, Jesus lhe concede a visão. Jesus declara que ele está salvo porque teve fé e imediatamente ele vê e segue Jesus. É o modelo do discípulo que enxerga claramente quem é o seu Senhor e segue o seu Senhor e segue o Mestre no caminho e no caminho que leva à cruz. Não adianta que a gente querer se esquivar disso. Seguir Jesus é seguir Jesus no caminho da cruz. Essa é a perspectiva, essa é a catequese de Marcos, que Marcos quer ensinar para aquela sua comunidade perseguida em Roma. Muitos estavam desistindo devido à perseguição, mas para exortar na fé, estimular na fé, dar coragem à comunidade: vamos seguir Jesus, continuar seguindo Jesus. A cruz é parte do caminho, mas depois da cruz tem ressurreição. Seguir Jesus como discípulos é seguir Jesus pelo mesmo caminho que ele fez, que é o caminho da cruz, enxergando e entendendo o seu messianismo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, vamos seguir Jesus. E hoje somos convidados a seguir Jesus, anunciando Jesus como Filho de Davi, como Messias Salvador, para todas as gentes, por meio da nossa vida e por meio da nossa palavra. A nossa missão é seguir Jesus, é ser discípulo de Jesus e discípulos missionários. Rezemos pela missão da igreja, rezemos pela nossa própria missão, portanto. Nós somos discípulos missionários que enxergamos ou que pelejamos para enxergar claramente quem é Jesus e com a nossa vida, com a nossa palavra, anunciá-lo ao mundo, com as nossas obras de caridade, de fraternidade, de comunhão, de cuidado deste tempo que nós somos chamados e é exigido de nós, sim, a palavra é essa, um maior cuidado com a gente mesmo e para com os nossos irmãos, para com o mundo que é tão devastado, um cuidado para com a natureza, para com a criação, que é obra de Deus, que é vítima da exploração sem limites em nome do capital, em nome do lucro. A vida vai sendo cada vez mais sufocada, a vida vai sendo anulada e quem sofre mais são os mais pobres. Não é esta a vontade de Deus. Nós somos os missionários. Peço a Deus que te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Peço a Deus que abençoe cada um de nós em nossa missão. E peço a você também que se inscreva aqui neste nosso canal, Sagrada Palavra. Muito tempo que eu não faço esse convite, então eu te convido a se inscrever aqui. Se você gosta de ouvir essas nossas reflexões a respeito da Palavra de Deus, do Santo Evangelho de Jesus. Se inscreva e participe conosco desta obra também, que é uma obra de evangelização. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na santa paz do Cristo Senhor. Um abraço.